Então vamos lá, gente, para mais um vídeo nesse canal. Hoje eu tava refletindo sobre algumas coisas que aconteceram, mas eu quero começar o vídeo falando como que é meu processo de criação. Uma vez eu escutei de um influenciador, né, aqui no YouTube mesmo, que ele só colocava o tema do vídeo no final do vídeo. Então ele descobria qual era o tema do vídeo depois de ter terminado o vídeo, depois de ter gravado. E eu acho isso muito legal porque eu ando fazendo isso, né? Eu vou falando e aí as coisas vão se encaixando. E isso fala muito sobre a vida, né? Quando a gente vai caminhando, a vida vai te mostrando outros caminhos e aí você consegue chegar ao ponto final. Que você caminhando, se você não estivesse caminhando, né? Sem saber às vezes o caminho, você não chegaria lá e saberia a resposta para o que você está procurando. Enfim. Mas eu acho isso muito legal, porque dá a oportunidade de eu trazer livremente pensamentos e ir relacionando, né? Juntando os pontos para que a gente chegue a um aprendizado. Hoje o vídeo que eu queria gravar ainda não tá pronto, porque eu tô fazendo leituras. E aí eu ainda não terminei de ler, então eu quero terminar de ler pra gente, né, papear aqui sobre essas leituras. Mas eu tava pensando sobre, em relação a um story que eu vi ontem de uma influenciadora no Instagram, que ela falou que ela ficou doente, né? E logo quando ela ficou doente, a vida tem que parar, né? Tem que mudar os atendimentos, tem que fazer, né, essas mudanças para que a gente possa descansar e melhore da saúde, né? E aí, quando ela voltou, né, ficou boa, ela já pensou, não, vou fazer mil coisas, vou ficar hiper produtiva e tal. E foi justamente isso que que fez com que ela ficasse doente. E aí ela começou a repensar um pouco a vida sobre, não quero novamente ficar doente, eu posso nesse exato momento descansar, vou tirar uma hora de descanso, em vez de ficar nessa questão de hiperprodutividade, enfim, se comparando com as pessoas. Ela trouxe essa questão da comparação, de como a gente fica se comparando e a gente sempre acha que a gente tá atrasado, né? E aí, sabe o que ela fez? Ela foi no, sei lá, Google Fotos dela, né? E foi olhar as fotos, passou o dedo assim nas fotos antigas dela e parou numa foto. E ela, lá em 2021, fazendo uma coisa, e ela se comparou com quem ela é, ela se comparou com ela mesma. Hoje em dia ela falou, caramba, eu não tenho que estar reclamando de nada, olha como que eu tava em 2021. E essa questão, esse é o tema do vídeo. Às vezes a gente tem que comparar com a gente mesmo, porque a gente tem a nossa trajetória, a gente sabe o que a gente passou, a gente viveu na pele, a gente levanta todos os dias com nossas cicatrizes, com os nossos problemas, com nossas felicidades, com os nossos relacionamentos, enfim. A gente levanta no nosso corpo e que caso haja comparação, que seja para nos impulsionar a coisas, não para ficar pensando que estamos atrasados, enfim, que seja inspiracional e não ficar levando isso para um lado de inveja, enfim. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Como que às vezes a rede social, a gente fica olhando para a vida dos outros e esquece um pouco da gente, né? Mas acredito que também a rede social dá essa possibilidade da gente colecionar nossas memórias ali no Instagram, voltar no tempo e ver, caramba, olha como que eu tava. Enfim, isso é muito legal. Eu lembro que tinha um professor, quando eu tava na escola, né, que ele sempre tirava foto do quadro. E aí perguntaram pra ele por que ele tirava foto do quadro, e ele falou, gente, é pra eu lembrar como que eu tava anos atrás e ver se eu melhorei nas aulas. E saber, caramba, olha, anos atrás eu estaria dando aula dessa forma e agora tô dando dessa. Pra ele mesmo se comparar com ele mesmo. Então, isso é muito legal porque você vê em diferentes situações, as duas pessoas estavam com o mesmo pensamento, eles não queriam saber da vida dos outros. A grama dos outros geralmente é sempre mais verde porque a gente não tá 100% do tempo com a pessoa.
E cada um sabe dos seus desafios, cada um sabe quanto que é difícil mudar hábitos. A gente falou no último vídeo do canal sobre, às vezes a gente tem consciência e não consegue mudar, sobre a gente tentar se policiando toda vez para que a gente consiga manter aquilo, né? Mas que é necessário que a gente veja a nossa trajetória. E aí me veio a questão da marca de tênis que eu tenho, como a marca de tênis Vans, né? Que é minha marca da vida. Eu uso Vans no pé, né? O tênis Vans há mais de uma década. E eu sempre tive o Vans como um símbolo. Toda vez que eu olho pro meu pé, em momentos diferentes da vida, eu falo, caramba, ó, esse mesmo tênis me acompanhou lá na minha graduação, que tá me acompanhando em outros trabalhos, que tá me acompanhando isso, e aí eu consigo relembrar que esse mesmo tênis, porque o Vans é uma marca, assim, gente, que eu admiro muito, porque você compra uma vez e você consegue ficar por anos com o Vans, né? E aquilo, né? O Vans sujo, né? Eu considero uma coisa mais bonita do mundo, porque ele mostra que existe uma história. Quantas coisas simbólicas a gente tem na nossa vida que a gente pode olhar, caramba, lá naquele momento difícil da minha vida eu tava com isso aqui, e olha nesse momento que eu tô agora, olha essa foto lá atrás, olha como que eu tava, olha o tanto de coisa que eu cresci, olha o tanto de coisa que eu aprendi, quanta coisa eu não entendi naquele momento, e agora eu sei. Então talvez, né, com certeza, a gente, em outros momentos da vida, no futuro, a gente tenha muito mais conhecimento e a gente vai olhar para agora e falar, caramba, que importante foi esse momento da minha vida. E você se comparando com você mesmo. E a marca Vans, eu tô falando como um exemplo, mas é esse símbolo que me aterra. Então, acho que o tema do vídeo é sobre isso, sobre a gente se aterrar na nossa vida. Se aterrar, tirar da cabeça às vezes, né? E lembrar, se colocar no agora e falar, caramba, olha o tanto de coisa que eu já passei, olha o tanto de coisa que eu consegui, que eu conquistei, que eu aprendi. E às vezes são mínimas as coisas, mas se você olhar para estar em 2024, 2025, anos atrás, olha como você tava. Olha tantas coisas que você às vezes pediu em uma oração, né? A gente também tem essa questão. E você conseguiu. E quando a gente tá nesse turbilhão de coisas, tô atrasado, tô me comparando, olha o que fulano conseguiu e na mesma idade eu não consegui. Quando a gente tá nisso, esse turbilhão, a gente geralmente tende a pegar o pensamento mais funcional, né? A coisa mais, os piores cenários possíveis, nossos piores não conquistas, nossos fracassos, a gente só olha para as coisas que a gente não tem, né? E se a gente se aterrar, literalmente, gente, esse é um trabalho que a gente tem que fazer na nossa vida para sempre. Se aterrar e escolher quais pensamentos eu quero ter agora. Será que ter os piores pensamentos, quando você está se comparando com uma pessoa e você está se achando inferior, ter os piores pensamentos é uma boa ideia nesse momento? Será que se eu tiver os melhores pensamentos possíveis, eu colocar na minha mente, tá, fulano conseguiu isso, mas e as coisas que eu consegui? E as batalhas pequenas no meu dia a dia que ninguém tá vendo? E eu consegui. Quantas coisas as pessoas estão... Gente, tem gente nesse exato momento que tá feliz por respirar. Porque tava entubado. Tem pessoas que a vitória do dia é isso, é respirar como normalmente, sabe? É voltar a andar. E às vezes a gente se compara com essas questões de título e tal, não que não seja importante, que a gente não seja uma pessoa ambiciosa, que a gente tem, mas que às vezes a gente tende a olhar sempre para os piores cenários, né? Eu tô falando para isso, essa questão da gente colocar os pés no chão e falar, cara, tá bom, mas eu também, olha os tanto de coisa que eu consegui. Olha quantas coisas a vida me provou que eu sou capaz, que naquele momento eu fui lá e fiz, olha, eu consegui fazer isso. Então, quais provas eu tenho de que também eu não poderia também fazer novamente? Agora eu tenho as melhores provas possíveis. Olha, eu consegui lá no passado. Eu também poderia conseguir novamente. Então, vocês têm que começar a olhar para esses lados bons. Se a gente consegue ver o lado superior das pessoas, a gente também tem que conseguir ver nossos lados superiores, porque provavelmente essa pessoa está conseguindo
conquistar as coisas, é porque ela tá acreditando nela mesma. Então, nesse sentido de que a gente consiga olhar para nossas coisas, no meu caso, é uma marca de tênis. Caramba, toda vez que eu olho pro meu tênis, eu falo, cara, olha o tanto de coisa que esse tênis passou, sabe? Olha o tanto de coisa nas situações passadas que a gente não acha que não vai conseguir, a gente conseguiu. Em momentos que, se a gente se colocar na mesma situação, a gente é outra pessoa. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu e que a gente nem imaginava. Coisas que a gente às vezes é abençoado pelas pessoas, né? Mas que a gente vá caminhando e o caminho vá abrindo. Então, que essa caminhada ela comece com o primeiro passo, porque é isso. E o nosso primeiro passo foi lá no passado e a gente cresceu muitas coisas. Então, talvez se eu continuar nisso, né, se eu fizer uma coisa hoje, talvez essa coisa que a pessoa, você olha na outra pessoa e fala, caramba, ela já conquistou, mas o que eu posso fazer hoje para aquilo no passado eu também olhe e fale, caramba, olha o tanto de coisinhas que eu fiz. Porque essa pessoa que você está se comparando, ela também teve esse caminho. A gente tende a olhar a conquista, passou em tal coisa, passou em medicina. Aí você está tentando passar em medicina. Você não acha que essa pessoa também não fez o mesmo caminho de olhar, caramba, outra pessoa passou em medicina, e se eu não passar? Ela teve que acreditar nela mesma. Ela teve que olhar para a vida dela e falar, vai ter que ser um dia de cada vez até eu conseguir passar em medicina. Só que ela escolheu caminhar a própria vida. Aquela pessoa que ela viu, passou, também uma inspiração de vida dela para ela olhar para a própria vida, se aterrar, falar, caramba, eu vou acreditar em mim. Porque se fulano passou, eu também posso passar. Mas eu tenho que acreditar em mim. E aí outra pessoa vai, quando você passar, essa pessoa passar, que ela não acreditava nela, outra pessoa vai olhar e falar, caramba, fulano passou, tô atrasada na minha vida. Tô atrasada, olha o que fulano conseguiu. É isso, porque as pessoas só olham de fora, né? Então a gente tem que olhar pra nossa própria vida e falar, gente, colocar o pé no chão, olhar pro passado, olha o tanto de coisa que a gente não evoluiu. E se não evoluiu, o que eu posso fazer para que eu possa no dia amanhã olhar para trás e falar, caramba, ó, consegui mudar uma coisa. E aí você vai colocando os tijolinhos. Então, eu acho legal isso, tudo que eu tô falando, porque tem marcas que são parte da nossa identidade, né? Igualzinho a Vans, é parte da minha identidade. Tem pessoas que consideram outras marcas muito, muito importantes. Tem pessoas que têm simbolismos, né? Enfim, religiosos, não sei. Nossa Senhora, né? Não sei, que teve momentos da vida, rezou para ela e acaba tornando a imagem de Nossa Senhora, né? A figura, o sentimento, o significado, aquilo como... como que fala mesmo? Agora eu não esqueci a palavra. Lembrei, devoto. Quando a pessoa é devota, né? Alguma coisa aconteceu, sabe? Algum sentido. E isso também fala sobre profissões. Às vezes, você olhar pra trás também te dá uma motivação pra você entender o que você tá fazendo. Porque às vezes a gente fica desconectado da gente, fica só na rede social. E aí você perde o rumo do que a gente inicialmente tinha como objetivo, né? O que inspirou você a estar nessa profissão? Qual que é o propósito? Aí você olha lá pra trás e fala, não, olha o tanto de coisa que eu tenho como propósito, olha o tanto de coisa que eu tinha como significado e eu quero continuar com esse propósito firme. Só que a gente precisa se aterrar, né? Colocar o pé no chão, dar nome aos bois, né? E acreditar que no futuro a gente também vai poder olhar pra trás e ver o tanto de coisa que a gente conseguiu vencer. Então, na vida de vocês, gente, o que é um símbolo pra vocês? Enfim, essa questão de você poder olhar e você falar, pode ser uma foto, sabe? Pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa que você falou uma coisa e anos atrás você também passou por essa situação e você pode ajudar essa pessoa porque você passou
por essa mesma situação e você fala, caramba, que bom que eu passei por essa situação, porque agora eu posso passar pra frente. Vocês conseguirem pegar na mente de vocês algo que seja simbólico. E é interessante essa visão de mundo, essa nova lente, que vocês começam a olhar pro tênis das pessoas e falar quantas histórias tem nesse tênis, né? Isso é legal, gente, isso é legal. Por que a pessoa tá dando aquela marca? Qual o significado? Às vezes as pessoas nem ligam pra isso, né, gente? Nem pensam. Mas eu tenho essa questão do simbolismo, de ter um significado. Tem um significado pra mim. Aquilo, de ter um propósito, de ter algo a mais. E cada um vai ter seu algo a mais. Cada um tá aqui na Terra pra, né, melhorar em algum sentido, vamos dizer assim, ou fazer alguma coisa que possa ajudar o próximo, enfim, que faça um sentido na sua vida. E que a gente possa olhar para trás e ver sentido no que a gente vê sentido. Então é isso, gente. Acho que é um vídeo sobre você relembrar. Sair um pouco das redes sociais, sair um pouco da trajetória do outro. Olha pro seu, olha o tanto de coisa que você também é capaz, você tem potencial. Que às vezes tá duvidando de você e às vezes outra pessoa, você tá duvidando de você, tá se comparando com outra, e outra pessoa tá se comparando com você e tá se achando inferior. Às vezes a pessoa tá vendo potencial em você e você não tá vendo, né? Então, às vezes as pessoas têm medo do seu potencial e você mesmo não consegue ver seu potencial. Então, sempre tem, né, gente? Sempre tem. A gente que não consegue ver, né? Então, acreditem em vocês, né? Que saibamos olhar para a vida e se aterrar quando a gente fica se comparando demais ou se sente perdido, pra gente lembrar o que a gente tá fazendo, qual a motivação que eu acordo, mínimo que seja, sabe? Olhar, perceber o tanto de coisa que você tem. Caramba, tem um tênis pra ter um símbolo, caramba, tem uma pessoa pra amar. Olhar para as coisas que a gente já tem e também dar um valor, sabe? Porque às vezes a gente olha só pela falta, né? Então vamos tentar olhar para aquilo que nos incentiva, que nos possibilita pensar em caminhos mais positivos. Caramba, eu já consegui isso, então talvez eu também consiga outra coisa. Olha o potencial de coisas que eu aprendi, a disciplina, não sei, mas que pode ser a conquista também de amanhã. Mas basta a gente se aterrar, acreditar, lembrar, traçar metas e metas que a gente possa ir dia a dia, ano a ano, cumprindo aquilo que a gente se prometeu. Às vezes o caminho é outro, mas que a gente consiga caminhar, porque o caminho, eles vão se abrindo enquanto a gente decide dar o primeiro passo. Até o próximo vídeo, gente. Espero que tenham gostado.